World of Warcraft, uma das franquias mais bem-sucedidas do setor do entretenimento, que inclusive tem seu nome eternizado no livro dos recordes, entraria para a história mundial devido a uma inesperada pandemia virtual provocada por um debuff de nome Sangue Corrompido. Debuff, para quem não sabe, é um termo usado nos jogos para descrever uma penalidade imposta a um personagem por meio de ataque, objetivando prejudicar temporariamente algum de seus atributos, como velocidade, força, destreza e por aí vai. No caso em questão, é a saúde quem será afetada, como veremos daqui a pouco. Estamos agora em 2005, com World of Warcraft sendo o título mais vendido do ano. O jogo, que se passa no fantástico mundo de Azeroth, está prestes a sofrer uma inesperada pandemia virtual que será desencadeada pelo patch 1.7. Lançado em 13 de setembro de 2005, esta atualização tinha por objetivo introduzir uma nova missão, ou raid se preferirem, criada especificamente para os jogadores de nível mais elevado. A jornada iria se passar na antiga cidade troll de Zugurubi, tendo como objetivo maior a derrota de Hakar, o esfolador de almas. Seu perigoso ataque de nome Sangue Corrompido, além de drenar a energia do jogador atingido por aproximadamente 10 segundos, era também capaz de contaminar os demais que se aproximassem neste período de tempo. Mesmo com os participantes dessa missão sendo jogadores de alto nível, com sua barra de energia entre 4 a 5 mil, sofrer 200 pontos de dano por segundo era algo preocupante. Os efeitos devastadores desta maldição temporária deveriam existir apenas na área de Zugurubi e desaparecer completamente de World of Warcraft após Hakar ser eliminado. Porém, segundo o engenheiro de software Colin Murray, os programadores foram descuidados com seus scripts e esqueceram de inserir no código de programação dos mascotes o cancelamento do sangue corrompido após o período de 10 segundos. Com jogadores fazendo uso dessas criaturas para auxiliar no ataque, as mesmas, quando atingidas pela maldição, permaneciam com ela após serem recolhidas por seus donos. Apesar de ninguém saber ao certo como tudo começou, acredita-se que em algum momento um jogador tenha evocado seu animal contaminado em uma das grandes capitais de Warcraft, infectando de imediato personagens que estavam próximos. A partir daí foi só alegria, para o sangue corrompido, é claro, já que por ser facilmente transmissível, em poucas horas já se fazia presente em diversas cidades que, após alguns dias, estavam desertas e pavimentadas com os ossos das milhares de vítimas. Como se não bastasse, a maldição era capaz também de infectar os NPCs, que por serem personagens imortais no jogo, tornavam-se vetores permanentes da doença, impedindo que a mesma desaparecesse a partir de então. Com jogadores em pânico e sites de notícias sem fazer a mínima ideia do que estava ocorrendo, muitos passam a questionar em fóruns e sites se todo aquele caos era intencional por parte da Blizzard ou se tratava de um simples bug. Em certo momento, o desespero tomou conta até mesmo dos jogadores mais evoluídos que, apesar da alta resistência e possibilidade de autocura, tinham a certeza de que em algum momento sucumbiriam pelo fato de serem constantemente reinfectados. Por sua vez, jogadores menos evoluídos com pouca resistência não tinham a mínima chance de sobreviver, já que batiam as botas em questão de segundos após serem infectados. Sem saber o que fazer e sem uma solução nesses momentos iniciais, a Blizzard tentou instituir uma quarentena voluntária para conter a doença, até que uma solução fosse encontrada. Infelizmente, devido à desobediência de uma parcela dos jogadores que não aceitaram se submeter ao isolamento temporário, a maldição continuou a se espalhar no mundo virtual. A consequência disso é que em certo momento Warcraft se torna injogável, pois era impossível comprar ou vender itens, assim como adquirir novas missões. Sem uma perspectiva de melhora, muitos jogadores em desespero passam a buscar segurança em locais afastados das cidades, enquanto outros se prontificaram a permanecer na entrada desses povoados fazendo guarda, alertando viajantes desavisados de que aquele local estava infectado. Paralelo a isso, jogadores de nível mais elevado com habilidades de cura passam a criar áreas seguras nas florestas, onde, atuando como médicos da vida real, curavam os infectados, mesmo que temporariamente, ao eliminar o feitiço.
Infelizmente, essas áreas de ajuda não durariam muito tempo, pois jogadores mal intencionados, ao descobrirem suas localizações, seguiam para o local e se contaminavam propositalmente, disseminando a doença por pura diversão para todos que estivessem ali. Enquanto tudo isso acontecia, os programadores na Blizzard tentavam encontrar a origem do problema de modo a solucioná-lo, enquanto a empresa recebia inúmeras ligações de jogadores que estavam morrendo o tempo todo, com os mais impacientes preferindo abandonar sua jornada até que a solução fosse resolvida. Foi somente após semanas de trabalho árduo que os desenvolvedores conseguiram finalmente eliminar o problema. A solução encontrada foi uma combinação de resets dos servidores para um estado antes da pandemia virtual e o lançamento do patch 1.8, que eliminou a possibilidade dos animais contraírem a maldição, acabando de vez com a chance do sangue corrompido existir fora de Zugurubi. Segundo registros da época, 3 servidores e aproximadamente 4 milhões de jogadores foram afetados pela pandemia, que teve duração de um mês, tendo seu fim em 8 de outubro de 2005. Quando a história se tornou conhecida, o acontecimento atraiu a atenção de cientistas e epidemiologistas, devido à forma como os jogadores reagiram e a maneira como a doença virtual se alastrou. O imprevisto gerado pelo sangue corrompido se tornou alvo de estudo para entender como as populações humanas reagiriam a um evento dessa magnitude no mundo real, o que deu origem a diversos trabalhos e opiniões de especialistas de diversas áreas. Dentre os vários que encontrei, citarei apenas alguns neste vídeo, a começar pela possibilidade levantada por Charles Blair, vice-diretor do Centro de Estudos de Terrorismo e Inteligência nos Estados Unidos, afirmando World of Warcraft servir como uma nova e poderosa forma de estudo para entender como as células terroristas se formam e operam, com base no comportamento dos jogadores que contaminavam os demais de forma intencional. Dentre os estudos realizados, não posso deixar de mencionar o epidemiologista israelense Ran Belliker, que em 2007 publicou um artigo na revista Epidemiology, descrevendo as semelhanças entre o surto do sangue corrompido e os da gripe aviária, sugerindo que os jogos de RPG poderiam servir como uma plataforma avançada para estudar a disseminação de doenças infecciosas. Outro trabalho de grande importância são dos epidemiologistas Nina Pfefferman e Eric Lofgren, que presenciaram o surto em World of Warcraft na época e estudaram o incidente para entender o comportamento humano em resposta a uma pandemia. Surpreendentemente, esses estudos foram usados por médicos para compreender melhor a propagação da pandemia que teve início em 2020. A parte triste dessa história é que as observações documentadas e publicadas em 2007 na revista científica The Lancet pela dupla de profissionais puderam ser vistas na prática no decorrer da pandemia, como uma parcela da humanidade se mostrando irresponsável e egoísta através de seus atos. Não por acaso, apesar de Pfefferman reconhecer a impossibilidade de qualquer mundo virtual simular a vida real, ela acredita que a conexão emocional dos jogadores com seus personagens desenvolvida no decorrer da jogatina permita chegar bem próximo desse objetivo. Segundo ela, em um jogo como World of Warcraft, as pessoas estão sendo elas mesmas e não representando um personagem, o que concordo totalmente. Vou ficando por aqui. Que papai do céu abençoe a todos. Eu fui. Cadê meu xarope?